Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu tenho comigo a professora Francis Meire Alves da Silva. Ela é atualmente professora na Universidade Federal do Sul da Bahia e está falando da terra do Jorge Amado, Itabuna, que eu infelizmente ainda não conheço. Gostaria de conhecer, é perto de Ilhéus, né? Ela fez a formação dela toda na UFMG, em História, mestrado, doutorado, graduação, e tem uma pesquisa sobre o Coiré, ou Coiré, aí depende da pronúncia, né? Eu falo Coiré também, que é um autor muito importante, que transitou por várias áreas do conhecimento, né? E a gente vai conversar, então, sobre isso e outros assuntos. Prazer muito grande recebê-la aqui no canal. Vou começar perguntando por que o Coiré, como é que foi essa escolha por esse autor e na história. Dando bom dia para você e para quem estiver assistindo aí, dependendo da hora, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada, Caio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada pelo convite. Foi uma surpresa inesperada. Fiquei muito feliz com a possibilidade de estar aqui conversando com você e conhecer você também pessoalmente, assim, pela internet. É um prazer enorme. Como que eu cheguei no Coiré, né? Essa é uma pergunta que vai ter que ter uma regressão, assim. Na verdade verdadeira, a história das ciências é uma área do conhecimento, como diz lá o Carlos Alvarez Maia, é uma área sem lugar, né? Ele vai dizer que é um campo de historiadores ausentes, é uma história de historiadores ausentes. Eu vivenciei um pouco alguma coisa diferente disso durante a graduação, em grande parte por estar dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, né, da UFMG, onde tem uma linha de ciência e cultura na história na pós-graduação e, portanto, um grupo de pesquisa, o Ciente, aí vários professores que eram e ainda são dedicados ao tema da história da ciência. Então, na graduação, eu tive uma disciplina obrigatória, que era História da Ciência e da Técnica, que para a gente era bem legal, porque ela era ministrada logo no semestre seguinte, quando a gente tinha História Medieval, no outro semestre a gente tinha História Moderna, né? A gente tinha essa cronologia, apesar de que a gente podia fazer as escolhas livremente, mas todo mundo fazia na ordem, porque até era interessante. E aí a História da Ciência e da Técnica entrava junto com a História Moderna, que era uma experiência bem interessante, né? Porque existe o mito fundador da Revolução Científica, da ciência moderna. Então, o Coiré me foi apresentado muito cedo, né? Na graduação, ali no terceiro semestre, se não me engano, eu já tive contato com os primeiros historiadores da ciência. Eu lembro bem do Thomas Kuhn e eu lembro do Alexandre Coiré. O Alexandre Coiré, quando a gente tem acesso, quando a gente lê algum trecho, né, na graduação, às vezes passava um capítulo, alguma coisa assim, eu me lembro de ter visto Do Mundo Fechado ao Universo Infinito, e eu lembro de achar o título muito bonito, né, o título muito acertado, que diz muita coisa. Então, o Coiré me foi apresentado lá atrás, e aí durante a graduação, eu já comecei a aprofundar um pouquinho mais nos estudos de história da ciência. E eu cheguei no Coiré, ele era um dos autores que eu utilizei durante o mestrado, durante a pesquisa de mestrado, em que eu desenvolvi a ideia de revolução científica, que até culminou na publicação de um livro lá pela Federal do ABC, que foi um convite bem bacana, de transformar a dissertação em livro. E na dissertação eu trabalhava essa ideia mesmo do mito fundador da revolução científica, né, que é importante para a história da ciência como um todo, porque ela vai se basear no nascimento da ciência moderna, né, que se dá com esse longo período que a gente entende como revolução científica. O Coiré é um dos autores responsáveis por cunhar esse termo, né? Claro que o termo já era utilizado, inclusive lá durante a revolução científica, já tinha alguma coisa parecida com isso, mas ele dá uma chave de leitura, né? Ele, enquanto a função autor dele, como diria Foucault, a função autor do Alexandre Coiré é a função de fundar para os estudos de história da ciência isso que a gente conhece como revolução científica, né? E aí lá no mestrado eu estudei depois era uma tríade, né? O Alexandre Coiré, o Thomas Kuhn e o Stephen Shapin, que faz aquela crítica
bastante conhecida, a Revolução Científica, né? Ele diz que a Revolução Científica nunca existiu, ela foi criada e inventada pelos historiadores. E aí é como se a gente tivesse a criação de um conceito, de uma chave de leitura importante para a história da ciência. Com o Thomas Kuhn, a gente tem a ampliação disso, né? Ele exponencia os estudos da Revolução Científica, e depois vem o Steve Shape já em outro contexto histórico, baseado em uma outra vertente historiográfica, para dizer que é uma invenção dos historiadores da ciência, a Revolução Científica, e que são 3 autores bem interessantes, né? E aí a pergunta de por que o Alexandre Poiré, eu imagino que você estava pensando exatamente na minha pesquisa de doutorado, em que o Alexandre Poiré era o objeto, né? E aí a resposta para isso, vou ser bem sincera, durante a minha defesa de dissertação, aconteceu um fato muito inusitado. A banca, o professor Mauro Condé era meu orientador, e a banca era formada pelo professor Carlos Álvares Maia, né, que faleceu recentemente, teve até um evento muito interessante, porque era uma figura muito importante, querida, pessoa muito atenciosa, carinhosa, e o professor José Carlos Reis, da Teoria e Filosofia da História da UFMG. Então, tinha um debate bem interessante ali entre os historiadores da ciência e a teoria e a historiografia da história estrito sensu, né, na figura do José Carlos Reis. E na discussão, foi uma discussão bem espontânea, interessante e importante, na discussão da minha defesa de dissertação, o José Carlos Reis e o Carlos Álvares Maia basicamente montaram o meu projeto de doutorado, porque eles analisaram todo o trabalho, fizeram, e já para o finalzinho, eles começaram a entrar no comentário sobre o Alexandre Poiré, especificamente, nessa vertente, que era o problema do Carlos Álvares Maia, o distanciamento entre a história e a história da ciência, e o José Carlos Reis muito espertamente pegou o Alexandre Poiré, e aí a gente começou a discutir, e ali foi montado o meu projeto de doutorado, inclusive foi dito com essas palavras, tipo, olha, isso daqui é um projeto de doutorado, e eu pensei, isso daí é um projeto de doutorado. E aí, naquele momento, a defesa foi em 2010, naquele momento, em 2010, eu estava numa etapa importante da minha vida, que era de mudança para Rondônia. Então, eu não pretendia fazer o doutorado ali imediatamente, né? Mas eu acabei fazendo, montei o projeto, inclusive tive muita facilidade para montar o projeto, tanto porque eu já conhecia o campo da história da ciência dentro da UFMG, que é importante para quando a gente vai tentar um projeto, né? Entender como é que é a linhagem institucional, né, daquele programa. Mas eu também já tinha um projeto que tinha sido discutido comigo na banca de dissertação, então eu tinha uma bagagem bem interessante. E, claro, eu também já tinha vontade de aprofundar um pouquinho no estudo do Alexandre Poiré, né? Que dos 3 autores da dissertação de mestrado, na minha visão, é um autor que todo mundo discute e que ninguém estuda a fundo. Eu achava isso intrigante, no mínimo, porque o Stephen Shape está na crista da onda, o Thomas Kuhn foi lido, rebatido, enfim, ele teve que se haver com seus críticos o resto da vida, o que não é ruim de jeito nenhum, né? Porque, afinal de contas, a ciência, a pesquisa, ela é feita desse tipo de debate, né? Então, o Thomas Kuhn é muito estudado, traduzido para 23 idiomas, importantíssimo na área das ciências, né? Eu que sou historiadora de formação, às vezes nem tenho noção do quanto os cientistas estudam e adoram o Thomas Kuhn, porque ele é uma ferramenta muito aplicável ao cotidiano da ciência que eles produzem, né? E o Alexandre Poiré, que é um autor que, se não fosse estudado pela história, não seria estudado pela filosofia também, né? Porque ele acabou ganhando destaque e tendo suas produções de destaque quando ele vai para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos ele é conhecido como historiador, não como filósofo, como era mais na França, né? Então ele é um autor muito estudado, muito conhecido e pouco estudado. Todo mundo conhece o Alexandre Poiré, quando você menciona na filosofia, na história, na sociologia, na antropologia. Eu tive umas conversas com o professor José Jorge de Carvalho, da UNB, e ele, interessado na ação do Alexandre Poiré também, a gente teve até umas conversas bem interessantes sobre isso. Então ele é um autor muito conhecido, mas pouco estudado. Então, basicamente, a pergunta por que o Alexandre Poiré foi por todos esses motivos aí, ó, que eu conhecia desde a graduação,
um autor que fez parte da minha pesquisa de dissertação, que ali surgiu uma legitimidade na própria banca em continuar o estudo com Alexandre Coirret, e isso que eu já percebia nele desde sempre, né, que era um autor muito pouco conhecido, muito conhecido e pouco estudado a fundo, né. Ele é bem pouco midiático, a gente quase não tem imagem do Alexandre Coirret, por exemplo. Eu tenho uns áudios dele que eu consegui na Bibliothèque Nationale de France, mas é muito pouca coisa que tem sobre ele, assim, nesse universo que a gente já vive das tecnologias, né? Então, foi mais ou menos por isso. Além, é claro, da toda a relevância do trabalho dele, que é enorme, né? Uhum. Não sei se responde a sua pergunta. Sim, sim. No doutorado, aí você ficou só com ele e o enfoque foi em qual assunto? A questão da história, a história da ciência, a história mais ampla do pensamento, o conceito de revolução científica, como é que foi? Então, no doutorado, eu não vou dizer que eu abandonei a ideia de trabalhar com a revolução científica, porque você está trabalhando com a Rei, isso vai ser impossível, né? Então isso vai aparecer. Mas no doutorado, que grande parte eu escrevi lá em Rondônia ainda, antes de vir aqui para o sul da Bahia, eu começo a minha pesquisa de doutorado com uma pergunta que eu chamei de extemporânea, que é uma pergunta que ela motiva a minha tese, ela motiva meus estudos, mas eu não tinha a menor pretensão de responder ela com Alexandre Coirret, né? Então, inclusive, na época o meu orientador ficou meio assim, tem certeza que é essa pergunta? E aí, tem um gato tentando entrar aqui, tem 2 gatos, tem um aqui tentando abrir a porta. E aí, eu começo com essa pergunta extemporânea, que é o que é a história da ciência, né? Se ela é história. Que é a pergunta também que motiva o trabalho do Carlos Álvares Maia, e eu acho que motiva... essa pergunta é uma pergunta que está em todo historiador da ciência, né? Se não está, eu acho que deveria estar, porque esse tipo de crise de lugar de produção de conhecimento é importantíssimo, né? Esse tipo de crise que move o historiador. Então, o historiador da ciência, independente da formação dele, porque tem essa discussão que o historiador da ciência tem que ser formado em X, Y, Z, acho que isso não cabe. O que ele tem que ter é um know-how sobre produzir história, isso ele tem que ter. Ele não precisa ser formado em história para isso, para ter uma legitimidade como historiador de ciência. Ele precisa ter o know-how de historiador. Assim como o historiador que quer estudar a história da arte, precisa conhecer a arte, né? Precisa, enfim. É uma pergunta que eu acho que perpassa todos os trabalhos. Eu comecei por ela, mas eu não pretendia respondê-la pelo trabalho com Alexandre Coirret. Na tese, o meu movimento foi tentar entender uma dupla posição ocupada pelo Coirret. Uma dentro da história da ciência, que é essa que é muito conhecido, mas pouco estudado, né? Essa que chama ele, que coloca uma etiqueta nele de internalista, né? E, de outro lado, o Alexandre Coirret dentro dos estudos da história, né? Da história stricto sensu, da história ela mesma, da história tout court, né? E aí aproximando ele do Lucien Febvre. Então, quando eu falo do Alexandre Coirret dentro da história da ciência, eu vou discutir um pouquinho como que ele ganha um epíteto de internalista, que grande parte, na minha visão, é um conceito, uma forma de analisar o Alexandre Coirret um tanto quanto reduzida, né? É simplória demais para entender o pensamento do Alexandre Coirret. Então, nessa primeira parte, eu faço uma discussão do Alexandre Coirret, tentando entender o que é o internalismo, como é o internalismo do Alexandre Coirret, e aí eu diferencio ele dos outros internalistas, como, por exemplo, Rupert Hall, o Herbert Butterfield, o Alistair Crumb. Pego os internalistas, estudo o internalismo, e estudo o internalismo do Alexandre Coirret e tento diferenciar ele desse internalismo. Isso para mostrar que, inclusive, essa disputa entre internalismo e externalismo, que agora a gente já sabe, que o Thomas Kuhn também ensinou para a gente que era uma disputa infrutífera, porque a história ela é as duas coisas, a história da ciência é as duas coisas, você pode ir numa vertente, pode ir na outra, mas uma não exclui a outra, enfim. E aí eu começo diferenciando o Alexandre Coirret dos outros internalistas. Por exemplo,
a questão da continuidade, né, da linearidade da produção do conhecimento no Cromb, que é alguma coisa que Alexandre Poiré não trabalha dessa forma. Ele estuda a revolução científica, portanto, ele estuda as modificações do pensamento, né, como que o pensamento científico vai sofrendo alterações, né, kuhnianamente falando, rupturas, né. Ele se distancia também do Rupert Hall, que faz uma historiografia que ele chama de Whig, né? Ou seja, que conta a história dos vencedores, que dá para o Alexandre Poiré aquilo que falsifica a história, porque tira da história aquilo que é o erro do pensamento científico, né? O Alexandre Poiré dá muito destaque para isso, porque ele acredita que entender que no erro do pensamento dentro da ciência você tem a matriz de como o pensamento se desenvolve, né? Então, eu fui diferenciando ele desse grande grupão, entendido como historiadores internalistas. E depois também diferenciei ele, claro, dos externalistas, né? E aí, para isso, eu utilizei o Boris Hessing, que apresentou lá no Congresso de 1931, trabalho de viés marxista sobre o Newton, né? Que foi um trabalho que basicamente ali fica delimitada a questão internalismo e externalismo, né? Também o Edgar Zissel e o Robert Merton, né? Porque assim, de um lado você tem o grande internalista Alexandre Poiré, de outro lado você tem o grande externalista que era o Robert Merton, né? Inclusive fiz uma análise interessante na tese, quando eu analiso o Merton com o Zissel, né? Porque os dois dividem a tese do Weber, né? Da ética protestante e o espírito do capitalismo, porque o Merton vai dizer do eto protestante para o desenvolvimento da ciência, enquanto o Zissel vai falar do capitalismo para o desenvolvimento da ciência, né? Então, é aquilo que é uma vertente mais sociológica, mais externa, né, da ciência. E aí, assim como você tem autores que desconstroem o internalismo do Poiré, né, que é o que acontece com Ehudeu Kahn, não sei como pronuncia, o James Stamp, você tem também o próprio Shape, que desconstrói o lugar do Merton como externalista, né? Então, essas desconstruções, elas ocorrem. E aí eu nem tento desconstruir esse internalismo do Alexandre Poiré, porque, de fato, ele era um historiador do pensamento. E mais do que isso, essa era uma questão que ele, de fato, empreendeu enquanto defesa de lugar de produção, né? E aí a primeira parte do trabalho é um pouco essa. A segunda parte da tese, que eu analiso com Alexandre Poiré, eu aproximo ele, e aí da década de 30 na França, com o Lucien Febvre, né? Há uma proximidade entre os dois, também pouco estudada, apesar de citada por vários autores, né? O Lucien Febvre escreve prefácio para o Poiré, o Lucien Febvre chega a fazer a propositura do Poiré para uma cadeira no Collège de France, que acaba não indo adiante. O Brodel depois vai ajudar a fundar o espaço onde o Poiré vai atuar na École, que também depois não vai para frente, porque já era outro tempo histórico. Então, há toda essa proximidade entre o trabalho do Poiré e o que vinha sendo desenvolvido pelos analistas, né, pela escola dos análises. Contudo, há também, assim como há na história da ciência, uma redução dos trabalhos do Alexandre Poiré, uma etiqueta redutora da potencialidade do autor, há também na história, né, nessa aproximação que a gente faz do Poiré com os analistas, há também uma redução. E essa redução, que eu chamo de desencontro, acontece especificamente com o Lucien Febvre, né, porque assim, os dois tinham várias coisas em comum, né? O Alexandre Poiré sempre estudou a história das religiões. O trabalho dele chegou em história da ciência, mas chegou a partir da história das religiões. Então, ele tinha muita proximidade com aquilo que eram os temas também do Lucien Febvre, né? Havia todo um debate ali, havia todo um contexto favorável para esse encontro. E o que eu chamo de desencontro é uma espécie de... como se o Lucien Febvre importasse a crítica que é feita ao Alexandre Poiré na história da ciência, que vai ser feita depois, né, na década de 40, na história da ciência, que é de ser internalista, mas ele já importava isso aos trabalhos do Poiré, dizendo que ele tem uma visão, que ele desenvolvia uma visão de história muito idealista,
É basicamente a mesma coisa. Isso porque o Lucien Febvre aí era uma propositura dentro do programa dos análises, né? Aquela historiografia totalizante, né? O Lucien Febvre, ele trabalha com a ferramenta mental, a história das mentalidades, né? Utensilagem mental. A gente tem várias traduções. Então, ele acreditava que era possível você entender o pensamento de uma época, Zeitgeist, a partir de um indivíduo, né? E é isso que ele faz, por exemplo, com Rabelais, né? A incredulidade do Rabelais, que é impossível Rabelais professar algum tipo de ateísmo naquele contexto e coisa do tipo. O Alexandre Koiré, interessado nas formas de conhecimento, especificamente na ciência, ele não acredita, os personagens que ele utiliza são personagens muito ímpares. O Alexandre Koiré, dentro das pesquisas dele, é impossível entender que um indivíduo pudesse ser representativo de uma mentalidade de uma época. E isso não quer dizer que ele desconsiderasse o Zeitgeist, por exemplo, que também é importante, é fundante para o pensamento do Koiré. Mas ele não acha que dá para fazer esse tipo de tradução. Então, a história que ele desenvolve é uma história do pensamento, né? E não uma mentalidade. Então, essa diferença, né? E aí as críticas são dos dois lados, né? O Alexandre Koiré está interessado na estrutura de pensamento, unidade de pensamento, estilo de pensamento, quadros mentais, experimento, ele usa vários nomes para isso, né? E ele é acusado de idealista, mas ele não trabalha, ele não consegue fazer esse salto, o trabalho dele não faz esse salto, né? Ele não acha que é possível você pegar um Galileu, como ele faz nos estudos galileicos, e achar que o pensamento do Galileu possa ser representativo do pensamento de todo um grupo daquele momento, né? Embora isso não queira dizer que para Koiré o Galileu, por exemplo, fosse um homem à frente do seu tempo. Claro que não, né? Ele é uma pessoa que, dentro das especificidades, ele desenvolve um pensamento característico. É isso que interessa ao Alexandre Koiré. E isso tem relação com a história das mentalidades, né? Com o contexto da época, com o Zeitgeist. E o Lucien Febvre critica bastante isso. Então, há um encontro, né, e um desencontro. Isso para contar como esse problema entre a história e a história da ciência, o que as pessoas acham que é um problema, esse não lugar, que talvez seja o que ela tem de mais potente, esse não lugar, né? Enquanto houver essa discussão sobre o que é a história da ciência, tá ok, eu acho que está no caminho certo. Mas o Alexandre Koiré, ele é muito indicativo dessa tensão que existe entre a história da ciência e a história, porque de um lado, na história da ciência, ele era tido como internalista e estava lá travando os debates, os embates, numa determinada esfera de produção do conhecimento com determinados pares. De outro lado, para a intelectualidade francesa da década de 30, ele estava travando outro tipo de debate com historiadores, e aí, ao mesmo tempo, perto e longe do que seria a proposta, né, dos análises. Uhum. Maravilha. Várias coisas aqui vieram na minha cabeça, que eu gosto muito do Koiré, eu li até bastante o Koiré. Eu queria fazer, tem várias perguntas que eu queria fazer, mas eu vou fazer uma que é mais geral, que você acabou não falando tanto disso, que é uma questão que acho que ele é bem conhecido pelo termo revolução, no sentido de que ele está se contrapondo a uma história evolucionista ou continuista, né, de história das ciências. Tem a querela que ele abre com o Pierre Durkheim, né? Queria que você falasse como é que você vê isso, e também, na mesma pergunta, né, por que essa revolução, a ciência acaba sendo o fruto, o efeito mais visível disso? Como você vê esse privilégio que o Koiré dá à emergência da ciência ali no período do Galileu, né? Porque há outros historiadores que dizem que
outras coisas deveriam ser avaliadas também, né? Mas o Poiré, ele é o termo revolução e o termo científica, né? Quer dizer, essa revolução que ocorreu teve como principal fruto a ciência tal como a gente conhece. Queria que você falasse sobre isso. Você perguntando, é muito difícil a gente fazer esse tipo de colocação assim que eu vou fazer, mas o Alexandre Poiré, a história de vida dele passou por várias transformações, mudanças, revoluções, guerras, né? Então, acho eu, né, completamente especulativo esse raciocínio, que deve ter tido alguma coisa nele que motivava a necessidade de uma análise da história ou dos fatos a partir da ideia de mudança, sabe? Porque, assim, a gente não tem muitos registros do Poiré, inclusive para afirmar que ele tivesse X ou Y postura política, por exemplo, né? Embora a gente possa deduzir algumas coisas. Mas como ele passa tanto pela Revolução Russa, como pela guerra, e tudo isso atravessa mesmo a vida dele, né? Então, eu acredito que ele tenha sido um historiador e um filósofo que olha para os fatos e tenta buscar como que as coisas se desencadearam, sabe? Como que essas alterações nas formas de pensar, nas formas de viver foram possíveis. Acho eu que isso deve ter influenciado as leituras que ele fazia dentro das histórias das religiões, né, da religião. E aí, quando ele estudava mesmo os místicos protestantes, quando ele começa a estudar Hegel e Galileu, né, eu acredito que ele começa a estudar essas figuras porque eram figuras diferentes no pensamento de época, figuras que tinham uma propositura diferente. Então, acho que isso deve ter encantado ele em algum momento, sabe? Essa história de mudança, das revoluções, acredito eu que deve ter vindo daí, né? Sabe-se lá de onde vem isso. Fato é que ele se incomodava profundamente com essa história, e aí, nesse sentido, é um encontro muito próximo com os análises, né? Ele se incomodava muito com esse desencadear da história que levava acumulativamente a um resultado, né? Como se a ciência fosse produzida, desenvolvida numa passividade assim incrível, né? Os pensamentos eles vão se acumulando, né? Aquela história de que só estou aqui porque estou vendo em ombros de gigantes. E o Alexandre Poiré, ele tenta sempre mostrar esses desvios de pensamento, né? E isso para ele é muito rico. E isso, inclusive, tem a ver com a mentalidade de época, né? Porque é o que era possível ser pensado naquela época. Mesmo em termos de o que é novo, no que apresenta uma ruptura diante do pensamento, como aquilo que é uma limitação mesmo. Então, esse tipo de operação analítica é o que sempre motivou o estudo do Alexandre Poiré. De modo que tanto os estudos que levavam à ideia de um desenvolvimento domesticado, pacífico de ciência, quanto os estudos que descreviam não só a ideia de evolução, mas que descreviam o que é mais canônico assim dentro dos estudos da época, né? Que é o problema básico aí da historiografia, o Ig, que ele vai criticar. E ele está atrás do que era o erro, o equívoco, né, dentro do pensamento. Então, assim, acredito eu que isso deve ter sido um esforço, né, e aí eu chamo na tese, inclusive, de combate, né, ele combatia esse tipo de historiografia, né, ele se empenhava em discutir com esses autores que apresentavam essas visões de acumulação do conhecimento, né, essa historiografia acumulativa da ciência, que é um filão que o Thomas Kuhn depois aproveita muito bem, né, para operacionar a revolução na dinâmica da ciência, né, a revolução é uma coisa que vai acontecer na dinâmica da ciência. E é interessante porque
essa discussão do Alexandre Koiré, essa visão de produção de ciência, ela, apesar dele ser um autor muito lido, ela não deve ser lá uma visão muito fácil para o cientista, né? Assim como o Thomas Kuhn, né? Porque quando o Thomas Kuhn eterniza, como diz o professor Condé, quando o Thomas Kuhn eterniza a revolução na dinâmica da ciência, isso para o cientista hard é muito bom, né? Porque se explica um pouco como funciona a ciência. Assim como o Popper, por exemplo, né? Os cientistas gostam muito da leitura do Popper, porque o Popper é aplicável para eles, é uma reflexão que o cientista acha gostosa de ser feita. Já o Alexandre Koiré, quando ele vai descrever as formas de desenvolvimento do pensamento, ele desenvolve basicamente uma história cheia de equívocos, né? Um caminho não linear das coisas. Então, isso é muito aprazível para o historiador, mas muito pouco, né, aprazível para o cientista. Talvez por esse motivo também o Alexandre Koiré não tenha tido tantos estudos aprofundados, né, como, por exemplo, o Thomas Kuhn da vida, que foi interessante para todos os cientistas. Não sei se eu respondi a sua pergunta, não. Qual que era a segunda parte da pergunta? Por que a ciência? Porque, por exemplo, Foucault, quando ele marca... Aliás, o Foucault faz uma resenha, né, do livro A Revolução Astronômica, e conhece, né, muito bem o Koiré, mas ele até mantém aquela divisão entre a Idade Clássica e a Idade do Renascimento, e eu acho até parecida a maneira como os dois compreendem essa passagem. Só que o Foucault não prioriza a ciência, né? Ele acha que a ciência é só uma das... enfim, o Foucault, ele usa um termo lá, né, a Mathesis Universalis, que é uma espécie de modelo que também está nas artes, está na literatura, está em outros aspectos do pensamento. Só que para o Koiré, a questão é que essa revolução foi o que consolidou, ou pelo menos colocou as bases do que é a ciência clássica, né? Que depois vai, num outro momento, originar as demais ciências, né? Primeiro a física, inclusive, tem uma predominância da física, da astronomia. Então, minha pergunta era essa: como é que você vê isso que o Koiré chama de ciência ali, né? Essa revolução é uma revolução científica. Ele prioriza isso de uma certa forma, né? E isso vai ter consequências também para a maneira como ele pensa o próprio pensamento em geral, né? Porque se a ciência que é o modelo, então isso vai ter vai ter consequências políticas, vai ter outras consequências também. Certamente. Eu acredito que o Alexandre Koiré, como sempre foi um historiador das religiões ou do pensamento religioso, quando ele se aproxima, e aí basicamente é quando ele começa os cursos sobre Hegel e depois sobre Copérnico, até chegar a Galileu, é o momento em que ele encontra o campo de mais prosperidade e de desenvolvimento na França no momento, sabe? Naquele momento. Quando ele tem a maior quantidade de estudantes inscritos nos cursos dele. Então, é quando ele, vamos dizer assim, quando ele consegue alcançar algum destaque, né? Basicamente, já tendo desenvolvido os estudos de religião, ele começa a adentrar por dentro dessa historiografia, de alguma coisa que seria um conceito de revolução científica, essa ideia de mito fundador, e aí eu acho que isso casa com o pensamento dele, né? Porque você tem, de um lado, o desenvolvimento de pensamentos geométricos, matemáticos, que vão ser importantes para a revolução científica, né? Astronômicos, e de outro lado você tem todo um contexto de limitação própria do tempo, das religiões, das disputas políticas travadas naquele momento. Então, essa operação que ele faz de estudar o pensamento dessas figuras ele entende isso como o nascimento da ciência moderna, né? Eu acho que chega de uma forma natural, até porque esse mito criador já existia, né? Alexandre Koiré não inventa ele do nada, mas ele dá um sentido para ele dentro de uma historiografia da ciência, né? E aí, bom, eu acho que ele é um historiador que teve que se haver a vida inteira
com esse peso, essa carga do que é o conhecimento científico, a partir também dos estudos que ele fez, claro, né, isso legitima tudo que ele se transformou, mas há umas possibilidades ainda, acredito eu, dentro do pensamento do Alexandre Koiré, né? Porque, por exemplo, inclusive isso o professor Marlon Salomon destaca num texto, que é essa diferença entre mentalidade e pensamento, que você vê lá entre o Alexandre Koiré e o Lucien Febvre. Isso é interessante porque o que nos falta para entender a legitimidade de outras formas de conhecimento, que não só o conhecimento científico, não que o Alexandre Koiré tivesse feito essa crítica, tá? Mas a gente pegar o legado do Alexandre Koiré e foi entender que é possível perceber outras formas de conhecimento que são legítimos, que são importantes, que são eficazes, além do conhecimento científico, e aí é uma questão super delicada, né, porque a ciência que nós defendemos, sobretudo hoje, 2020, né, nunca como antes, a gente defende a ciência porque está todo mundo querendo que apareça uma vacina milagrosa, então a gente está todo mundo confiante na ciência. Por outro lado, existe todo um discurso negacionismo, desde o terraplanismo até o discurso agora de negacionismo das vacinas, enfim. A gente vive um contexto muito difícil e a gente ainda hoje, a gente fica defendendo, isso é incrível, né? A gente chegou em 2020 e a gente está tendo que defender a importância do pensamento racional, científico, avaliado por pares, né? Que é a base do pensamento ocidental. Quando Alexandre Koiré estuda a história do pensamento científico, não a mentalidade científica, na minha visão, embora ele não tenha feito esse tipo de operação, mas na minha visão, essa que é exatamente o desencontro entre ele e o Febvre, dá uma margem para se entender outras formas de conhecimento, né? Outros tipos de pensamento que possam existir dentro de um paradigma científico, né? Como diria Thomas Kuhn. Isso, a gente pode dar vários exemplos disso, por exemplo. Dentro do pensamento científico, da racionalidade, é muito comum a gente defender aspectos desvinculados da religião, né? Então, a ciência seria um tipo de conhecimento desvinculado da religião. E aí, dentro da universidade, por exemplo, a gente sempre costuma dizer que a universidade é um espaço laico, assim como o Estado é um espaço laico, né? E quando tem que ter alguma coisa que tem a ver com religião, que seja ecumênico e por aí vai, né? Tem um autor quilombola brasileiro, Antônio Bispo, que tem uma fala muito interessante. Ele fez um encontro de saberes, que eu não lembro quando foi, acho que foi em 2016 na UNB, e ele fez uma fala muito interessante, que foi a seguinte: o pensamento ocidental ele é muito legal com relação a essa ideia do Estado laico, né? É importante que o Estado seja laico, mas quando você coloca a ideia de um Estado laico, você exclui automaticamente todas as outras formas de religião que produzem conhecimento baseado na religião, como, por exemplo, conhecimento dos quilombolas, dos indígenas, conhecimento de religiões de matriz africana, porque todas essas formas de conhecimento existentes ainda hoje, elas não fazem a divisão que a ciência faz, né? Porque a ciência, o mundo racional, pensa assim: a ciência é uma coisa, a religião é outra. Se você professa uma religião, uma fé, é por sua conta, mas quando o cientista entra dentro do laboratório, ele é o cientista objetivo racional, né? Ciência, não religião. Esse tipo de cisão é uma cisão também da modernidade, né? Da racionalidade, portanto, da ciência moderna. Quando o indígena, por exemplo, discute uma raiz, essa raiz para ele não tem essa divisão. Essa parte da raiz aqui é a ação da raiz no nosso ritual. Essa parte da raiz aqui é a ação da raiz para curar alguma coisa. Essa outra parte aqui da raiz é a parte que faz pinturas no corpo, sabe? Tinta. Então não tem essa divisão, sabe? Não tem essa divisão disciplinar que a ciência tem, né?
Então, dá a entender que existe dentro de uma determinada temática ou de um determinado campo de visão um espectro enorme de análise, né? Então, por exemplo, quando você fala em Estado laico, por exemplo, o Estado é laico para quem professa a religião cristã. Ainda é aquela forma, tipo assim, não, somos todos cristãos, católicos. Acho que ainda a maioria é católica, não tenho a menor ideia. Somos todos cristãos. Vamos não falar sobre o cristianismo aqui nesse momento, porque estamos falando de ciência. Então, não vamos discutir nossos tipos de cristianismo, né? Isso é legal quando você é representado e representante de um Estado cristão, né? Qualquer outra forma de professar a fé não se adapta a isso, sobretudo, por exemplo, esses pensamentos que seriam, de fato, transdisciplinar, né? Porque, inclusive, a palavra transdisciplinar, ela precisa subverter a disciplina, né? É uma palavra que talvez ela mesma negue o que vem antes, né? Ela é transdisciplinar, ela abole as disciplinas, né? Então, isso seria um pensamento transdisciplinar. E a ciência alcança no máximo uma coisa interdisciplinar, assim, transdisciplinar não, né? Mas a gente desconsidera todas essas outras formas de conhecimento, essas outras formas de pensamento, né? E o Alexandre Poiré dá destaque para isso. Ele vai dizer, dentro de uma determinada mentalidade, e aí você pode entender mentalidade científica, a mentalidade política que existe em uma determinada situação, como, por exemplo, no Brasil de 2020, existe uma mentalidade política, científica. A gente está aqui quase positivamente defendendo a ciência, né, diante do terraplanismo, não sei lá o quê. Então, ele está dizendo, o Alexandre Poiré nos possibilita entender que existe outras formas de pensamento dentro da mesma mentalidade, né? E que essas formas de pensamento, elas podem ter uma aproximação entre ciência e religiosidade. Quando a gente fala em Estado laico, e voltando, o primeiro a ser excluído dentro do Estado laico é o quilombola, é o indígena, é as religiões de matriz africana. Porque quando você faz dentro do Estado laico o culto ecumênico, você não põe o tambor dentro da igreja. Você só faz um culto não sagrado dentro da igreja, né, mais político, formal. Então, o que eu acho interessante, o que ainda o Alexandre Poiré permite entender, apesar disso ter sido um desencontro na década de 30, né, com o Lucien Febvre, eu acho interessante isso de entender outras visões, que não só a ciência estrito sensu, né, isso que você estava comentando aí, outras formas de conhecimento. Claro que para isso se efetivar enquanto um programa, a gente precisaria de uma revolução enorme, né? Acho que o paradigma de ciência moderna ainda não está em crise, né? Não há nada para superar. Mas eu acho que é importante a gente, não é reconhecer, dar espaço, porque eu acho que não é mais o momento disso. Mas a gente precisa escutar que existe outras formas de pensar o saber, né? Inclusive o saber tradicional, que é uma produção de conhecimento, que são práticas curativas, são práticas sagradas, são práticas tão válidas quanto as nossas, que somos adeptos da ciência, né? Então, Alexandre Poiré, apesar de não ter feito nenhum tipo dessas discussões aqui, o pensamento dele ainda é um pensamento potente para partir para uma análise nesse sentido, sabe? Tem um outro aspecto também dessa querela com o Lucien Febvre, com relação à importância das técnicas. Porque o Poiré tem uma tese de que a técnica é a encarnação da teoria, né? Isso. E que isso é contestado por alguns historiadores do Renascimento. Não teria algo a ver também com isso, a forma como ele... Até o Galileu, né? Quando ele disse que os experimentos do Galileu só poderiam ter conduzido ele ao erro, e que então, na verdade, é uma construção teórica, a ciência, a experiência nunca comprova o experimento, ela só prolonga os resultados do experimento. Como é que você vê essa relação aí, teoria e técnica? Tem isso mesmo. Tem até um texto interessante, que eu estou tentando achar aqui uma anotação sobre, mas eu não estou me lembrando qual é, em que o Lucien Febvre faz esse comentário, né? Eles estão ali discutindo algum texto de história da ciência, e É do Maxim Schul, não é? O texto do Schul? Eu não lembro. Tem tempo que eu não me debruço sobre esses textos, mas talvez se eu te falar, você vai lembrar. É o que eles discutem, a ideia de termômetro. Que havia uma necessidade, a ideia da construção do objeto, né, do artífice,
que vai utilizar o termômetro para um determinado fim, ou para medir a temperatura, determinar se tem febre, enfim, não sei. E aí o Alexandre Poiré bate na tecla que o que falta, ou o que permite a produção de um equipamento técnico, seria a ideia de temperatura. Né? Você não vai produzir uma técnica sem a ideia de temperatura. E Lucien Febvre acha que não é exatamente por aí. Né? Essa cisão, ela é interessante porque ela também é uma cisão infinita. Né? Não há exatamente uma solução para isso. Porque, veja, a gente o ser humano vive inventivamente, criativamente no mundo. Né? Então, todas as alterações materiais que nos são apresentadas, impostas, todas as condições, elas modificam a nossa forma de pensamento. Né? Então, eu acredito que, assim como Alexandre Poiré, quando ele pensa em ideia de temperatura, tem uma série de aparatos técnicos, né, que possibilita essa ideia de temperatura. Eu não acho que em momento nenhum ele desconsidera o mundo real, sabe? O mundo da experiência real. Porque é claro que a gente se molda às experiências. Né? A gente está aqui tendo que se adaptar, se moldando a uma experiência de virtualidade. A gente está aprendendo a lidar com isso, né? A falar das nossas próprias casas e por aí vai, a trabalhar das nossas próprias casas. Então, a gente está aprendendo a lidar com uma virtualidade, né? Com uma determinada tecnologia, né? Nova. E isso certamente molda a nossa forma de pensamento. Né? Agora, disso para um outro passo tecnológico, precisa da ideia. Né? O que o Poiré fala tem que há uma teoria que engendra isso. Né? A prática, ela tá sendo movimentada pelo pensamento, pela teoria, né? Pela ideia de alguma coisa. Né? Por isso que ele diz que não tem como você desenvolver um termômetro se você não tem a ideia de febre, porque você vai desenvolver o equipamento para quê? Né? Isso não significa que a ideia de febre, aí é que eu acho que está toda a questão do Poiré, a ideia de febre ou a ideia de temperatura, né, que possa ser medida, que faça um sentido no mundo, a ideia disso, a teoria disso, ela não é desencarnada do mundo, né? Porque nunca se desvinculou teoria e prática a esmo, sabe? Esse tipo de desvinculação, eu acho que ela é falaciosa, assim, sabe? Eu acho que ela não funciona, não tem jeito. Parece essas questões meio ovo-galinha, sabe? Não é uma coisa para ser respondida, né? É tipo um internalismo, vai ter sempre essa questão. E também, por outro lado, não acho que seja ruim a gente ficar nessas questões tostines, sabe? Porque isso movimenta o pensamento, é um exercício interessante, promove a reflexão, né? A reflexão nossa, a reflexão do mundo. Também não acho que é como alguns historiadores. Temos que abandonar querela, internalismo, externalismo, temos que abandonar essa divisão entre o que é mais importante na ciência, se é a teoria, se é a experiência. Né? E aí vem o Alexandre Poiré da vida que escolhe o Galileu, que é o artífice, vai falar assim, não, o Galileu, na verdade, ele faz um experimento, mas é um experimento de pensamento. Então, até para o cientista isso é difícil de ler, porque o cientista está interessado na prática, até para o cientista isso, talvez também por isso Poiré não tenha sido, era um autor filosófico demais, tanto para a história quanto para a filosofia. Então ele era lido enquanto uma literatura interessante, mas não era estudado a fundo, né? Acho eu. Uhum. Maravilha, eu gostei demais da conversa, muito prazerosa, já deu tempo aqui, já quase 1 hora de conversa. Eu queria pedir para você deixar uma última palavra, então, aqui nessa entrevista, nessa live, que você quiser dizer para a gente encerrar. Bom, queria basicamente dizer que eu acredito muito ainda na história da ciência como um pensamento potente para se entender
o século XXI, né? Acho que tem um desafio posto na pauta, que é o desafio da decolonialidade, que é um desafio para a história, assim como para todas as áreas do conhecimento, né? E certamente vai ser um desafio para a história da ciência. Eu tenho tentado, na medida do possível, me debruçar sobre isso para um estudo por vir, assim, no futuro. E aí, a partir do Alexandre Coirret, que não tem nada de decolonial, mas a minha prática aqui na Federal do Sul da Bahia tem me ensinado muita coisa, muita leitura nova, que eu ainda estou engatinhando completamente, né? Que eu acho que a gente está mesmo, que é o início de século. E acho que o Alexandre Coirret, se ele não serve para essa discussão, pelo menos ele me ajudou, enquanto pesquisadora que trabalhou com a obra dele, a entender um pouquinho o que são os tempos por vir, sabe? Porque acredito que a gente, inclusive a ideia de ciência, ela tem muito para escutar de outras formas de saberes, porque por mais que ela seja uma ideia que a gente defende agora com unhas e dentes, porque ela está em ataque, ela é também uma forma de conhecimento opressiva, né, que esmaga mesmo, que em nome dela já foi feita muita coisa terrível. Então é preciso escutar as diversas formas de pensamento que existem, porque elas são diferentes e muitas vezes silenciadas. Então, essa escuta, né? Acho que o Alexandre Coirret e a história da ciência me ensinou muito sobre escutar com cuidado o que é essa história da ciência, porque a gente está falando de um mainstream que é perigoso. É mais ou menos essa a mensagem final. Caio, prazer grande conversar com você. Que manhã gostosa. Também gostei muito, agradeço muito. Espero que tenha feito sentido aí, seus maluquices todos. Eu falei assim. Eu falei aleatório, espero que tenha feito algum sentido. Não, foi ótimo, foi muito bom. Vou deixar o link daí de textos seus e tal, o pessoal depois quiser ir atrás para ler os textos que você tem. E vamos encerrando então por aqui. Bom dia aí para você, fique bem. Bom fim de semana também, né? Vamos sexta-feira. Pessoal que assistiu também agradeço. Fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas.